Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a Idade Média. Vamos fazer aí uma introdução sobre a Idade Média. O seguinte, então, nas últimas aulas aí nós vimos aí sobre o fim do Império Romano, né? Na última aula eu falei para vocês da importância de se estudar a Idade Antiga. E agora a gente vai começar a falar da Idade Média, tá? Que foi um período aí que durou durante praticamente um milênio. Pessoal, a Idade Média ela durou do século V até o século XV, mais precisamente em 476 depois de Cristo então começa e vai até 1453 depois de Cristo. Só a Idade Média é o nosso segundo período aí na história, né? Então o primeiro período aí é a Antiguidade, o segundo período é a Idade Média, e depois virão outros dois, né? Que serão a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas agora aqui, durante as próximas aulas, nós vamos falar especificamente sobre a Idade Média. Então, pessoal, em primeiro lugar, é importante entender que a Idade Média é dividida em duas partes. Então nós temos aí a primeira parte, que é a Alta Idade Média, que é conhecida aí como tendo durado do século V até o século X. O que caracteriza essa idade? Essa idade, pessoal, caracteriza então aí a transição daquilo que era a Antiguidade para a Idade Média, né, nas suas características. Então, por exemplo, a questão da ruralização, ela vai se acentuar aí nessa época, né? Então, como eu falei para vocês, lá no final do Império Romano, a migração das cidades para os campos, então isso vai se acentuar aí na época da Idade Média, nessa parte aí da Alta Idade Média. Um dos resultados disso, pessoal, vai ser a redução do comércio, inclusive marítimo, né? Porque o que vai acontecer nessa época, pessoal, é um domínio de parte do mar Mediterrâneo pelos povos árabes muçulmanos, tá? Então eles vão ter uma expansão nessa época. E aí os cristãos aí que vão se formando aí nos reinos, principalmente o reino franco, que vai aparecer aí no lugar onde hoje fica a França, ele vai ficar em alguns momentos ali tendo que enfrentar aí essa presença dos muçulmanos. O islamismo vai surgir como religião lá no Oriente Médio, né, e vai se expandir pelo norte da África, chegando até a Península Ibérica. Vai ter alguns momentos aí na Idade Média que eles vão invadir partes da Itália, que eles vão chegar a partes da Península Balcânica também. Principalmente eles vão começar a cercar o Império Bizantino, né? Então isso também vai ser característico aí na Idade Média. Outra coisa na Idade Média também, pessoal, é que o Reino Franco em si ele vai se expandir e vai se tornar o Império Carolíngio, né, nessa época aí da Alta Idade Média. Tem que lidar com adversários importantes aí em alguns momentos. Então vai ter que lidar, por exemplo, com os normandos, que ficavam ao norte, né, na região da Escandinávia. Eles vão ter que lidar, por exemplo, com os húngaros, né, que são conhecidos como magiares, lá na parte leste do Império. Eles vão ter que lidar com os muçulmanos, né, que vêm aí pelo sul, né, principalmente pela Península Ibérica, né, e às vezes pela Península Itálica também. Isso vai ser característico também da Alta Idade Média. Bom, aí já por volta do século IX, século X, aí nesse período, começa a aparecer o feudalismo, né, que vai ser o sistema clássico, aí, o sistema mais conhecido dessa época, aí, conhecida como Idade Média. Também, pessoal, é importante entender que a igreja, né, a igreja cristã vai se estabelecendo aí nessa época, né, tanto na parte ocidental, daquilo que era o Império Romano, né, do Ocidente, acabou virando aí vários reinos germânicos, e também no Oriente, né, lá no Império Bizantino. Então a igreja cristã ela vai crescendo aí nessa época. O grande poder aí na Europa, né, que aí a maior parte dos europeus vai acabar seguindo, com exceção aí nos momentos em que eles estiveram aí dominados em algumas partes pelos povos árabes muçulmanos. Só nós temos a Baixa Idade Média, que vai começar aí no século XI e vai até o século XV. O que vai marcar a Baixa Idade Média, pessoal, vai ser a questão aí da volta do comércio, né? O comércio vai voltar nessa época aí da Baixa Idade Média, naquilo que nós vamos chamar de renascimento comercial e urbano. Isso vai levar aí uma relativa migração dos campos para as cidades. Não vai ser total, porque a maior parte das pessoas ainda vai continuar morando no meio rural, mas um conjunto aí de cidades importantes vai aparecer nessa época, né? Veneza, Gênova, Florença, e lá no norte da Europa, na região ali da Bélgica, Holanda, vão aparecer cidades como Bruges, né? Amsterdã também vai crescer. Então, esse momento aí, pessoal, é o momento de renascimento das cidades aí na Baixa Idade Média. Além disso, pessoal, o feudalismo ele vai sofrer um pouquinho aí de enfraquecimento, porque por causa da migração que vai acontecer aí relativamente do meio rural para o meio urbano, mas lembrando que não é uma migração massiva, tá? Vai diminuir aí o contingente um pouco aí desse sistema localizado no campo, que é o feudalismo. Importante dizer também, pessoal, que a Idade Média não é sinônimo do feudalismo, tá? Muitas vezes as pessoas, quando vão pensar na Idade Média de uma forma geral, associam isso automaticamente apenas ao feudalismo. O feudalismo existiu na Idade Média, mas ele não é um sinônimo da Idade Média. A Idade Média foi maior que o feudalismo. O feudalismo é um dos processos da Idade Média, tá? Então ele vai ter o auge aí num determinado momento, vai ser nos séculos 9 ao 11, tá?
Então esse vai ser o auge do feudalismo. Ele vai continuar depois, né, mas não da mesma forma intensa aí como foi nesses séculos, tá? Então depois vocês vão entender, eu vou explicar para vocês de que forma esse sistema se consolidou. Então, pessoal, importante lembrar isso, tá? A Idade Média, ela é uma idade que durante muito tempo se pensou que apenas fosse uma idade das trevas. Hoje a visão já é completamente diferente, tá? Porque hoje se estudam vários processos aí, inclusive sobre o comércio, né, como eu falei para vocês. A Idade Média não é apenas o feudalismo, aí, como se costuma pensar muitas vezes. Lembrando, pessoal, que o feudalismo é aquele sistema que você tem o senhor feudal, que cobra tributos dos seus servos, né, que trabalham lá em troca de proteção, né? Então, isso começou lá no colonato. A gente vai entender aí nas próximas aulas como isso se deu. Essa aula aqui foi mais para periodizar aí todo esse período da Idade Média. Então, essa aula aqui foi para introduzir a Idade Média. Na próxima aula a gente vai começar a falar aí sobre alguns aspectos mais específicos, né? Nós vamos falar também sobre os estamentos que iam aparecer, né? Os estamentos, eles que eram divisões ali entre o clero, a nobreza e os servos. Então disso a gente vai falar nas próximas aulas. Só por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua, então obrigado e até a próxima.